Pouquíssimas pessoas passam nos cursos mais concorridos direto do terceiro ano do ensino médio. Não é nenhuma técnica mirabolante, é um jeito de estudar que permite que a pessoa aprenda de verdade. Qual que é o seu objetivo? Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos da Aprovação, nessa semana recheada de podcast, como todos vocês sabem, né? De manhã tem um atalho que a gente discute para você alcançar a universidade pública e à tardezinha, 1 hora depois do almoço, a gente discute um obstáculo que está te impedindo de entrar dentro da universidade pública. O meu nome é Bruno Lopes. E eu sou o Bruno Werneck. E hoje a gente vai comentar sobre um atalho, Bruno. O jeito de estudar para passar na universidade pública. Nessa live a gente vai discutir bastante sobre isso, é um tema bem recorrente aí, né? É bem interessante, apesar dos que tem acontecido no MEC, a parte, isso deixa de lado. Focando aqui nos estudos mesmo, gente, eu vou pedir duas coisinhas para vocês, tá bom? Primeiro, quem está aqui no Instagram, faz o seguinte, gente, assina o nosso canal no YouTube, tudo bem? E ativa o sininho. Depois dessa live aqui no Instagram, a gente fica mais alguns minutinhos no YouTube, então dá para responder sua pergunta, tudo bem? Então vamos lá. Ô Bruno, tem como você me explicar mais ou menos esse jeito de estudar na universidade pública, jeito de estudar para entrar na universidade pública? Então vamos lá. Esse jeito de estudar que faz passar na universidade pública, na verdade, é um jeito de estudar que permite que a pessoa aprenda de verdade. Então, a pessoa vai realmente aprender o assunto, tá? E ela vai, a partir desse conhecimento, ela vai chegar no dia da prova em condições de fazer a prova. Então, assim, o que acontece normalmente, né, quando você chega no vestibular? Pouquíssimas pessoas passam nos cursos mais concorridos direto do terceiro ano do ensino médio, tá? Por que isso acontece? Porque as pessoas chegam no final do ensino médio, em sua maioria, quase que absoluta, sem ter aprendido a matéria. Elas não aprenderam a matéria, elas passaram o ensino fundamental 2, o ensino médio inteiro, estudando para a prova, e quando chega numa prova que é para... E aí, por causa disso, elas só aprenderam para tirar nota na prova e depois esqueceram. E quando chega no final do ensino médio, a pessoa tem os diplomas, tem os certificados, tem as notas, mas ela não tem o conhecimento. E no vestibular você precisa do conhecimento, né? Sem o conhecimento a pessoa não consegue fazer muita coisa no vestibular. Alguns poucos alunos estudam da maneira correta desde o início do ensino fundamental 2, que é hoje o 6º ano, se não me engano. Começa no 6º ano, vai até o 9º. E o ensino médio, e por isso eles têm até facilidade para passar no vestibular, né, para passar na universidade pública. Mas, no final das contas, esse atalho, esse jeito de estudar, é um passo a passo que a pessoa segue diariamente para construir conhecimento, né? Então, é um processo que a pessoa pode seguir diariamente e que vai trazer resultados para ela nos primeiros dias que ela começar a seguir esse processo, né? É tipo aquela teoria dos fractais, não sei se vocês já ouviram falar. Você já ouviu falar, Bruno, da teoria dos fractais? Não? A teoria dos fractais é o seguinte, imagina um desenho muito grande assim. Vê se você acha, Dani, uma imagem sobre fractal aí no Google para a gente mostrar para a galera. Você imagina um desenho, aí você corta um pedaço desse desenho. Quando você olha, essa parte é exatamente igual àquele todo que você tinha visto. E se você pega essa parte menor e corta uma parte menor dela, ela também continua igual ao todo, entendeu? Então, o fractal é isso, é quando qualquer parte é exatamente igual ao todo. E para você aprender de verdade, é justamente isso. O que você faz durante 1 hora se parece muito com o que você faz durante um dia, que se parece muito com o que você faz durante uma semana, que se parece muito com o que você faz durante um mês, que se parece muito com o que você faz durante o ano todo, né?
E se a pessoa entra nesse fluxo, ela não precisa gastar energia entendendo o fluxo, entendendo o processo. Ela simplesmente tem que se preocupar em seguir o passo a passo, e fazendo esse passo a passo, ela vai aprender de verdade. Olha aí o fractal. Se você pegar um pedacinho aí de uma borda dessas aí, você vai ver que ela é igual ao resto, né? E são figuras bem bonitas, inclusive. Muito bonito, gente. É bem legal mesmo. Serve até papel de parede, quem gosta de design aí. Você comentou aí da forma que as pessoas acabam estudando, né? No ensino fundamental, principalmente, onde a gente cria diversas lacunas, né? Nosso conhecimento. Essa seria a forma meio que incorreta de estudar, aproveitando um pouquinho dela, o que não é estudar do jeito certo, ou estudar para passar na universidade pública? Entendi. Essa pergunta que você fez é uma pergunta muito boa, porque ela permite a gente falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje, né? Hoje em dia, para tudo que a gente quer fazer, sempre aparece alguém com uma técnica mirabolante, né? Um processo cheio de códigos, né? Enfim, alguma coisa assim bem marqueteira mesmo, e que o negócio é tão complexo, que a pessoa demora um tempão para aprender a executar o processo, e ela vai conseguir executar o processo mesmo depois de muito tempo, e vai perder muito tempo por causa disso, né? Então, assim, só para deixar o pessoal tranquilo, não é nenhuma técnica mirabolante, cheia de códigos, que a pessoa vai precisar de um caderno universitário, daquele de 12 matérias, para poder anotar tudo o que vai acontecer, no método, como que segue, parará, parará, parará. Então, é um negócio mais simples, assim, né? Às vezes a gente pensa que é extremamente algo mirabolante, né? Você tem que anotar aqui, você monta seu planner, pega seu mapa mental, se organiza, você tem que baixar um aplicativo, você precisa de um Apple Watch, você precisa de um fone de cancelamento de ruído, não é nada disso não, gente. Ô Bruno, e por que estudar dessa forma aí, que não tem muito segredo para que você me contar, é um atalho para o aluno entrar na universidade? Para você aprender um assunto, existem algumas etapas, né? Para você fazer qualquer coisa na vida, tem uma etapa que é a etapa do planejamento. Você tem que montar um plano, né? Para fazer a coisa acontecer, né? E aí, uma vez que. Porque se você tenta ir fazendo assim no meio do jogo, né? É tipo trocar a roda do carro com o carro andando. Então, assim, quando você faz um planejamento, geralmente o resultado é melhor, ele é mais próximo do resultado desejado, né? Porque você planejou e sabe onde você quer chegar. E nos estudos é da mesma maneira, né? Então, assim, para você começar a estudar para o vestibular, você precisa fazer um planejamento de tudo que você vai ter que aprender, em que cadência que você vai ter que aprender, né? Como que você vai verificar o aprendizado, como que você vai treinar para a prova. Então, tem essa parte do planejamento, né? E quando a pessoa estuda da maneira correta, ela faz esse planejamento uma vez. E geralmente o planejamento é rápido, é coisa de um dia ou dois, ela consegue planejar um ano de estudos inteiro. E se por acaso a pessoa precisar repetir, ela não precisa mudar aquele planejamento, né, se ele foi feito corretamente. Ela só precisa fazer de novo, né? Por exemplo, e foi isso que aconteceu comigo no ano que eu não passei no vestibular, né? Eu tinha seguido um planejamento que não foi feito por mim, né? Foi feito pela equipe lá do curso onde eu estudava, e no ano seguinte eu só tive que seguir aquele planejamento direito, porque no primeiro ano eu não tinha seguido, eu não tinha estudado redação, por exemplo, e fui eliminado na prova do ITA em português, na primeira tentativa. Na segunda não, na segunda eu consegui me safar razoavelmente bem, assim, em português, tá? Mas então, por que é um atalho? Porque uma vez que a pessoa entende o processo que faz com que ela aprenda, ela pode parar de se preocupar em planejar os estudos. Então, ela não perde esse tempo do planejamento, da organização. Por quê? Porque ela pode se concentrar apenas no que ela tem que estudar, né? Que já vai estar dado ali. Então, todos os dias a pessoa vai acordar sabendo, de fato, o que tem que estudar.
e aí ela vai conseguir estudar numa boa e tal, e vai aprender. Então, por isso que economiza muito tempo, né? Muita gente, quando está estudando para o vestibular, perde muita energia, né? Perde muito tempo pensando assim, o que eu vou fazer hoje? O que eu tenho que fazer essa semana? Né? O que eu já fiz? Como que eu vou rever esse assunto lá na frente? Então, isso tudo faz a pessoa perder um tempo precioso que ela poderia estar usando para se preparar para o vestibular, que ela poderia estar usando para aprender de fato a matéria, né? Aí você vai definir o que você vai querer fazer com esse tempo a mais que você ganhou, né? Sobre esse método, esse jeitinho de estudar, seguir ele mesmo, você tem exemplos de pessoas que utilizaram esse jeito de estudar e foram aprovados em uma universidade pública? Tem muito exemplo, assim, né? Eu gosto como eu já disse algumas vezes, eu gosto de compartilhar com as pessoas, né, aquilo que funcionou comigo. Então, eu já expliquei isso uma vez, é até bom repetir. Eu gosto de compartilhar com as pessoas aquilo que eu vi que funcionou comigo e com muitas outras pessoas, e também aquilo que eu vi que funcionou comigo e com os meus alunos, né? Por quê? Porque tem um negócio de geração e tal, então são gerações diferentes, né? Em épocas diferentes, então assim, as coisas têm que funcionar para todo mundo, né? Tem que funcionar para todo mundo, né? Então assim, como que era quando eu estava estudando, né? No primeiro semestre que eu comecei a estudar para o vestibular, eu fui sozinho. Eu corri atrás dos livros, eu tinha que fazer tudo sozinho, né? Eu tinha até uma noção, assim, que um professor... Eu fui pedir uma bolsa no cursinho, né? O cursinho não me deu, porque eu não tinha condições nenhumas de repor aquele resultado, né? Aquela bolsa, aquele investimento, né? Porque eu não tinha condições de passar no vestibular. Na primeira vez que eu pedi a bolsa, o cursinho não ia me dar a bolsa, sabendo, por caridade, né? Ele não ia fazer isso, né? Porque eu ia estar tirando o lugar de um aluno que ia pagar lá, né? Tudo bem, não tem nada de errado com isso, né? Assim, ninguém é obrigado a me dar nada, eu tenho que ir lá e conquistar as minhas coisas, né? Por mérito. Então, assim, eu comecei a seguir, eu até tive uma orientação, recebi uma orientação de um professor quando eu tive a bolsa negada, e eu tentei seguir aquela orientação dele, né? E até comecei bem, assim, né? Consegui pegar os livros que eu precisava para fazer os exercícios, né? Comecei a estudar e tal, mas logo eu fui ficando meio perdido, né? Porque eu não tinha como tirar as minhas dúvidas, eu não sabia como que eu estava indo, eu achava que estava muito lento, e realmente eu estava muito lento, porque eu tinha meio que feito um planejamento, né? E no meio do ano eu não tinha chegado ainda na metade desse planejamento, eu tinha feito quase um terço do planejamento, que era muito ruim, eu estava atrasado. Quando eu cheguei no cursinho, eu parei de me preocupar com esse lance de me planejar. Por quê? Porque eu acordava de manhã, estava lá o que eu tinha que fazer, entendeu? As listas de exercícios, as aulas que eu tinha que assistir, o cursinho já me passava tudo que eu tinha que fazer. E eu sabia até com alguns dias de antecedência. Então, eu parei de perder tempo tendo que me organizar, tendo que pegar um material aqui, um material ali. Eu tinha alguém para tirar as minhas dúvidas, e por causa disso, eu consegui avançar mais rápido. Por quê? Porque o cursinho já tinha montado o planejamento para mim, e melhor, ele ditava o meu ritmo, né? Ele me cobrava assim que eu seguisse um determinado planejamento. É verdade que eu tinha uma vantagem. Eu estava conseguindo acompanhar o andamento do cronograma na maioria das matérias. E quando eu não acompanhava, né, eu lembro muito bem que eu vi progressão aritmética e progressão geométrica pela primeira vez no cursinho. E quando eu não acompanhava, né, e esses dois assuntos foram assuntos que eu não entendia direito, eu consegui me readequar rápido, entendeu? Eu conseguia recuperar o tempo rápido. Então, isso me ajudava um pouco também, né? Mas tinha alunos que não conseguiam, tinham um pouco mais de dificuldade, né? Mas mesmo assim, o cursinho estava lá para ajudar, tinha uma monitoria, né, para ajudar, né? Então, assim, tinha essa vantagem de eu conseguir acompanhar o ritmo do curso, né? Hoje a gente tem um sistema que cada aluno vai no seu ritmo. Então,
o aluno acaba indo mais rápido, porque ele acelera em algumas disciplinas e ele vai mais devagar em outras, investe mais tempo em outras. Mas o fato de não ter que me preocupar mais com a organização dos meus estudos me ajudou a passar no vestibular, né? Porque sobrou mais tempo para eu, de fato, estudar. Então, esse é o primeiro exemplo que eu gosto de lembrar, porque seria muito complicado, né? Eu vi aqui falar de ensinar algo que não funcionou para mim, entendeu? Seria complicado eu vir aqui e falar assim, vem aqui que eu vou te ensinar a passar no ITA, se eu nunca passei no ITA. Eu vou te ensinar a passar em medicina, se eu nunca passei num curso concorrido numa federal. Eu nunca passei em medicina por um motivo muito simples. Eu nunca prestei medicina. Porque se eu tivesse prestado, eu teria passado. Bruno, como que você sabe disso? Cara, eu passei no ITA, passei em 2 federais, passei no concurso da Petrobras, por que eu não vou passar em medicina? Entendeu? É muito lógica, assim, né? E não tem nenhum mérito extremado nisso, não. É porque eu aprendi um jeito de estudar para a prova. E se esse método que eu ensino assim não funcionasse, a gente não tinha tantos aprovados em federais estudando 100% online, né? Mas, enfim. Inclusive, tem um aluno nosso, o Bruno Shoa, que eu gosto muito de lembrar dele, né? Logo que ele entrou para estudar com a gente, tinha um planejamento para ele seguir, uma ordem de assuntos para ele seguir. E ele ainda estava no 2º ano do ensino médio. Ele seguiu essa ordem bem direitinho mesmo. E ele quase passou no ITA no 2º ano do ensino médio. Olha só o que é isso. No 2º ano do ensino médio, ele quase passou no ITA e passou no IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, e passou na federal dele lá com nota para pegar medicina. No 2º ano, como ele tinha feito um primeiro ano muito bom de cursinho, né? No 2º ano de cursinho dele, que também era o último ano dele no ensino médio, ele conseguiu estudar menos em termos de volume e com mais quantidade. Eu lembro que tinha uma história, né, que eu estava conversando com a Lucimara na época, e a Lucimara tinha uma aluna lá que ela gostava demais da aluna. Que a menina era uma maravilha, ela estudava, fazia tudo, fazia todas as atividades, estava em primeiro no ranking de esforço, era uma coisa assim de louco, né? E até os outros alunos achavam que ela era um fake criado por nós para puxar os outros alunos, né? Mas não era, ela era uma aluna mesmo. E a Lucimara falou assim, Bruno, essa aluna aqui vai passar. Eu falei, qual aluna? Ela falou, esse aluno aqui. Aí eu fui lá olhar a aluna, eu falei assim, Lucimara, acho que ela não vai passar esse ano, não. Ela, quem vai passar então? Eu falei assim, o Bruno Shoa vai passar. Ela, como que você sabe? Ele não faz todas as listas, ele não faz tudo. Eu falei assim, tá, mas ele vai passar. Ela, como que você sabe? Eu falei, olha aí o resultado dele nos simulados. Aí ela, realmente, ele tem mais chance de passar. E ele estava estudando menos as matérias. Por quê? Porque ele já tinha estudado muito no ano anterior, então ele estava, né, num ritmo mais avançado, porque ele fez tudo muito bem feito no primeiro ano. Então, olha só que interessante, ele ganhou muito tempo nesse primeiro ano de cursinho, porque ele seguiu o passo a passo correto, né? E consequentemente, no último ano dele de cursinho, que era também o 3º ano do ensino médio, só para lembrar que ele passou direto do 3º ano do ensino médio no ITA, no último ano do ensino médio, ele passou no ITA tranquilamente, assim. E ele conseguiu, teve tempo para viajar, teve tempo para levar a vida dele, mas porque ele fazia as coisas da maneira correta, né? Só o suficiente, né? Não precisa, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, né? Aí fala o nome de um, fala o nome de outro. E é bom guardar um pouco de exemplo também para as outras lives, né? Porque senão sempre eu falo das mesmas pessoas. A gente está fazendo 20 lives, né? Se eu vou precisar aí de uns 40 exemplos que eu lembro de cabeça, né? Eu ainda lembro demais, mas é bom a gente guardar mais exemplos para outras situações. Então, gente, se vocês estiverem com dúvida, não, você está falando desse Bruno Shoa, tá? Por que não fala mais exemplo? Será que ele não tem mais exemplo? Faz o seguinte, tem um site que chama Quadro, acesse o Quadro, vai lá, primeira coisa que tem é a quantidade de gente aprovada lá. Eu não consigo contar nos meus dedos, tá? De verdade, eu posso até começar a anotar aqui o nome deles aqui, mas vai demorar mais de 1 hora. Recomendo que vocês acessem o site do Quadro e dêem uma olhadinha lá nos aprovados. Tem os depoimentos.
o que o Bruno está falando não é bem assim. Vai lá, escuta o que eles estão falando, o método que eles utilizaram. Para você não esquecer, quando você for assistir o vídeo, você assina o canal e ativa o sininho, tá bom? Aperta o sininho para ser notificado sobre essas lives. Porque senão vai chegar 9 horas da manhã. Uai, cadê a live? Já aconteceu. Tem algo que eu percebi que é essencial, que é a questão do acompanhamento. Nesses casos que você comenta, nesses exemplos, é sempre de uma pessoa que decide aceitar, vamos supor, acompanhamento de uma pessoa mais experiente. Uma pergunta hipotética. No caso em que você não tivesse esse apoio do cursinho, que foi o seu caso, ou desses alunos que não tivessem um apoio, o quão difícil você acha que seria os seus estudos? Vamos lembrar que o vestibular é uma competição. Como assim é uma competição, Bruno? Não é só para ver se a gente aprendeu, não é para ver só se você aprendeu. Por quê? Porque o número de vagas é muito menor do que o número de candidatos. Isso parece um pódio de uma competição. Uma competição, por maior que ela seja, ela tem ali um primeiro lugar que ganha uma medalha, o segundo, o terceiro lugar ganha uma medalha. E o quarto e o quinto, quando é uma competição de corrida, também sobem ao pódio. Mas ganha medalha mesmo são só os 3 primeiros. E o vestibular é muito parecido com isso, né? A diferença é que a medalha que a pessoa ganha é a aprovação na universidade, né? Na universidade pública. Então, pensando que é uma competição, vamos ver assim, uma comparação com outras situações que são competições, né? Olimpíadas, por exemplo. Ontem eu estava até conversando com um amigo meu que joga tênis e ele queria montar um aplicativo que desse para cada praticante de tênis uma comissão técnica. Né? Por que eu estou falando isso? Para a gente lembrar que todo tenista tem uma comissão técnica. E o que o técnico faz? Olha só, esse amigo meu, ele chama Peter, né? O Peter joga tênis e ele estava procurando pessoas para montar a primeira comissão técnica dele, tá? E ele procurou um cara que é especialista em biomecânica, mecânica do corpo, né? Resumindo assim, né? O que o especialista em biomecânica faz? Ele olha para o seu movimento, é tipo um fisioterapeuta, mas também um ortopedista, é tipo. O que ele faz? Ele olha para o seu movimento e te mostra por que aquele movimento está certo ou errado. No caso do meu amigo, ele estava lá entrevistando o cara da biomecânica e tal, e aí ele meio que perguntou para o cara assim, por que eu devo te contratar? Né, para trabalhar no meu projeto e tal. E eles estavam numa quadra de tênis. Aí o cara da biomecânica falou assim, pega aquela bola e aquela raquete ali, vai ali e dá um saque. Aí o Peter deu um saque. Aí o cara falou assim, dá um outro saque aí. Aí o Peter deu outro saque de tênis. Aí o especialista em biomecânica chamou o Peter e falou assim, aqui, você tem muita dor na lombar, né? Aí o Peter falou assim, como assim? Eu tenho muita dor na lombar. Aí ele falou assim, então, é por causa do movimento do seu pé direito. É isso que o cara da comissão técnica faz, entendeu? Ele corrige o seu movimento no detalhe. Ele te ajuda a corrigir exatamente aquilo que está te prejudicando. Né? Por isso que o Neymar, que é um dos principais jogadores do mundo, tem a serviço dele um fisioterapeuta, um fisiologista, um preparador físico. O Messi a mesma coisa, o Cristiano Ronaldo, ele tem uma academia super moderna na casa dele, né? Cantores têm uma pessoa que faz os arranjos, uma pessoa que cuida da voz, um nutricionista, um fonoaudiólogo à disposição. Todo mundo que quer operar em alto nível tem uma comissão técnica. E a galera que passa no vestibular, porque o negócio está tão concorrido, que a galera que passa no vestibular tem uma comissão técnica. Como assim? Tem uma pessoa muito boa para ensinar para ele cada uma das matérias. Tem uma outra pessoa que vai lá e monta uma sequência de estudos. Tem um grupo de pessoas que selecionam um grupo de exercícios que esse aluno tem que fazer. Tem uma outra equipe que monta uma sequência de simulados que tem que ter questões inéditas para a pessoa passar na prova. Isso eu não estou falando do quadro, não.
Isso são todos os cursinhos que aprovam nos vestibulares mais concorridos. Eles são assim. Eles são a comissão técnica dos alunos. O que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar é que eu não tinha essa comissão. Eu era a comissão técnica, eu tinha que estudar, eu tinha que montar o meu planejamento, eu tinha que entender se eu estava acertando ou errando, eu tinha que tirar as minhas dúvidas. Então, é muito mais difícil. Como que você vai ganhar de uma pessoa que está super bem assessorada, né, estando você sozinho? Não tem como. Então, a pessoa acaba perdendo tempo. Por isso que eu não passei. Né? E assim, Bruno, mas então é só entrar num cursinho que resolve? Não, não é só entrar num cursinho. Eu já tive alunos aqui no quadro que eram muito bons, assim, alguns até ganharam bolsa. Hoje a gente não dá bolsa mais porque a quantidade de alunos que recebem bolsa e estudam é muito baixa, então a gente não dá bolsa, né? E esses alunos todos que aparecem aí nos nossos depoimentos, a maioria esmagadora deles entrou no cursinho, pagou, fez todas as atividades e passou e ficou tudo certo, eles ficaram super felizes. Mas era um aluno até que a gente tinha dado bolsa. E a gente tinha dado para ele um trabalho, né? No tempo livre ele podia tirar dúvida de algumas matérias, porque ele era realmente um aluno muito bom nas exatas. E ele tinha uma comissão técnica. A gente disponibilizou para um determinado grupo de alunos, em 2018, a oportunidade de ter 1 hora de aula particular de redação por semana. Então, assim, você tinha uma pessoa para te treinar para fazer redação, antigamente, né? E aí, o cara não fazia redação. Falava assim, fulano, você precisa fazer redação para você passar no ITA, que lá no ITA cai redação, né? A maioria das pessoas que passam no ITA tem muita dificuldade em português. Eu, por exemplo, quando passei no ITA, eu era semi-analfabeto, né? O Manfredo, que passou no ITA, era semi-analfabeto. Eu tinha um amigo lá no ITA, o Tomás, que escrevia tudo errado, era um gênio de matemática e física, mas escrevia tudo errado. Então, se você souber português, você vai conseguir se diferenciar muito assim, dos outros no vestibular do ITA, né? Não dá para você competir de verdade só em matemática, só em exatas, não, porque lá em exatas todo mundo já é muito bom, vai ser difícil você se diferenciar. Você tem que se diferenciar onde eles são ruins. Então, por exemplo, você quer passar no ITA, você tem que ter uma nota muito boa em português, tem que ser muito bom em português. Aí ele, não, eu sei como é que... Beleza. Não fazia redação. A gente montou, a gente sabia que ele tinha chance de passar. A gente queria tanto que ele passasse que a gente montou uma operação de criar uma competição com prêmios para ver quem fazia redações melhores em maior volume. Aí ele perdia a competição, porque ele não fazia redação. Resultado, gente muito abaixo dele em nível de conhecimento passou no ITA e ele ficou para trás. Por quê? Porque, obviamente, ele não conseguiu se diferenciar muito no ITA, entendeu? Então, assim, a pessoa que tem uma comissão técnica e também não segue as orientações da comissão técnica se dá mal. Né? Então, não basta ter uma equipe para te orientar, você precisa seguir as orientações daquela equipe. Porque se você não estiver disposta a seguir, é melhor nem ter equipe. Vai ser feliz para lá, deixa a galera estudando aqui direitinho, seguindo passo a passo, porque, infelizmente, para você não vai dar, não. Eu acabei pegando vários exemplos, principalmente relacionados a esporte, né? Tem um jogador que eu adoro, ele é meu jogador favorito, que infelizmente ele sofre consideravelmente com treinadores, que é o Messi. O Messi, ele aproveitou muito bem um período, não adianta, né? Por mais que a pessoa ela precisa de uma orientação para ela conquistar, né? E quando ela tem, ela conquista. Né? Não, e outra coisa que você está falando, Bruno, esse exemplo do Messi, porque assim, futebol é um negócio que eu acompanho bastante, né? O Messi é o melhor exemplo de um brilhantismo sem equipe. Porque olha só, quando ele tinha a equipe lá no Barcelona com Neymar, Soares, Xavi, Iniesta, todo mundo ali, ele ganhou Champions League, Mundial, ganhou tudo. Aí começaram a desmontar essa equipe. Saiu Neymar, saiu Xavi, saiu Iniesta,
saiu Daniel Alves, ele parou de ganhar campeonatos. Ele até ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo, mas campeonatos ele não ganhava. E na seleção argentina, infelizmente, desde que o Messi entrou na seleção argentina, começou a jogar, ele praticamente não teve uma combinação boa de treinador e equipe, né? E aí o brilho dele foi ofuscado. Ao passo que jogador, por exemplo, a seleção alemã era muito forte em termos de conjunto, né? E por isso ela ganhou uma Copa do Mundo, né? Então, assim, a seleção francesa, quando ganhou a Copa do Mundo, tinha uma equipe com jogadores muito bons e um técnico que conseguia fazer aquela galera jogar junta. Porque a seleção francesa é tipo... não, né? A seleção francesa é tipo organização trabalhista, né? Eles estão para conseguir um negócio bom, ganhar a Copa do Mundo, aí resolve fazer uma greve, fazer um protesto, e aí estrepa todo mundo, assim, né? Vai todo mundo pro Beleléu. E é de 4 em 4 anos que o negócio vai acontecer, eles resolvem fazer greve na Copa do Mundo. Não dá para fazer greve antes, não. Eu lembro de uma vez que a seleção francesa rodou por causa disso. Mas aí teve um técnico que conseguiu trabalhar os egos, né? E fazer a seleção francesa ganhar a última Copa. Então, assim, a equipe faz muita diferença. Você ter uma comissão técnica boa, e a comissão técnica é ter um corpo de pessoas para te ajudar a conquistar aquele objetivo, que é um objetivo super desejado pelas outras pessoas. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Sem dúvida, a gente vê isso no esporte, em praticamente toda a área, né? Bruno, voltando um pouquinho mais para essa questão do estudo, né, a forma como estudar, quais são as principais objeções que você vê das pessoas, que você escuta das pessoas relacionadas a esse atalho, do jeito de estudar? Caso, tipo, tem gente que fala, isso aí não vai servir para mim, cada pessoa tem a forma correta de estudar, esse jeito aí é para tal tipo de pessoa, mais ou menos nessa pegada. Você recebe algumas objeções a esse nível? Então, tem algumas objeções, né? Por exemplo, essa aí que você falou assim, cada pessoa aprende de um jeito, né? Cada pessoa tem um jeito de estudar, isso é muito comum. Aí eu respondo essa objeção, né, com uma outra objeção. Assim, como que cada pessoa tem um jeito de aprender se os cérebros, eles funcionam basicamente da mesma maneira, né? Assim, se você pegar um conjunto de pessoas aleatoriamente, 95% das pessoas, o cérebro funciona do mesmo jeito, né? Para você aprender, você tem que criar sinapses entre os neurônios, e aí você precisa treinar fortalecer essas sinapses por meio de treinamento, né? Assim, os cérebros funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Se eu tenho um jeito de aprender que é muito diferente dos outros, significa que o meu cérebro é diferente dos outros cérebros. E se o meu cérebro é diferente dos outros cérebros, eu tenho uma anomalia cerebral. Que pode ser, eu sou um superdotado, meu cérebro é um super cérebro, assim, né? Ou eu sou uma anomalia, tenho uma anomalia mental que é lá para o lado negativo, eu tenho muita dificuldade de aprender, né? Então, eu respondo assim, a maioria de nós, o cérebro funciona da mesma maneira, biologicamente, fisiologicamente, então a gente aprende da mesma maneira. Então, teoricamente, um jeito que funciona para uma pessoa, funciona para a maioria, que é esse jeito aí que vai construir as sinapses, as sinapses entre os neurônios, né, sinapses neurais, e vai reforçar essas sinapses com o tempo. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, não tem muito... É meio que uma... O pessoal já está aqui, né? A gente já está indo para o 5º dia de live, então o pessoal já deve ter visto que eu não sou uma pessoa muito cheia de não-me-toques, não. Então, assim, é meio que uma desculpa furada esse negócio aí, né? Falar que cada um aprende de um jeito. Não me parece, estatisticamente, pelo que eu tenho observado, assim, não faz muito sentido, não.
Eu já escutei muito, até professores mesmo, quando eu estava dando aula na escola, né? Tem algo também que eu já escutei, que é tipo assim, como que eu vou aceitar a sugestão, vou seguir o planejamento de uma pessoa que não me conhece, não conhece minha realidade? Você já escutou essa? Já escutei, sim. Como que eu vou seguir o planejamento feito por outra pessoa, né? O fato é que depende, né? Tem pessoas que realmente têm autoridade para te dar um planejamento, né? A pessoa já passou naquele vestibular, já entrou numa universidade pública difícil, já ajudou outras pessoas a fazer a mesma coisa. Então, assim, nesses casos, vale a pena escutar, né? E tentar entender o planejamento que foi montado. Porque, assim, uma coisa é você questionar e falar: não vou fazer isso, não quero fazer isso, não gosto disso, não vai funcionar. Outra coisa é você perguntar assim: não entendi. Você me explica, por favor? Né? Gostaria de entender o que você está falando aqui, até para eu conseguir aproveitar melhor. A partir do momento que você entende o planejamento, ele passa a ser o seu planejamento. Né? E é muito complicado a gente dizer que algo que funcionou para um monte de gente não funciona para mim se eu nunca testei. É tipo criança quando você tá na mesa assim para comer, né, e aparece uma comida diferente, tipo uma lasanha de berinjela. Eu não sou a pessoa mais fã de berinjela não, tá? Mas eu já comi lasanha de berinjela boa. Aí você coloca na frente da criança uma lasanha de berinjela, e a criança fala: "Não quero", porque ela não conhece aquilo, né? Não é batata frita, não é carne, não é arroz, não é feijão, não é macarrão, ela não está acostumada. Nem alface é, que ela já não gosta. E não é verde, né? É uma cor meio assim, cinza escuro. Não quero. Mas por que você não quer? Porque eu não gosto. Tá, mas como você não gosta se você nunca experimentou? Aí a pessoa fala assim, a criança fica e fala assim: eu não gosto. Ela vai e faz uma pirraça, né? E às vezes a gente faz assim na vida, sabe? Chega uma pessoa super experiente, entrega para nós uma fórmula, um processo que é só a gente seguir e a gente não entende aquilo, fica meio assim, fala: não gosto. Aí a pessoa fala: mas como você não gosta se você nunca tentou seguir, nunca fez? Aí a gente fica sem reação, né? Porque realmente não faz sentido. E qual a resposta que a gente dá? Não gosto. Quem sai perdendo com isso? Só a gente que perde, né? Quando a gente não escuta as pessoas mais experientes e que alcançaram aquele objetivo que a gente quer alcançar, a nossa chance de obter sucesso diminui absurdamente. Por quê? Porque outras pessoas vão ter a humildade e a sabedoria de dar ouvidos àquela pessoa mais experiente que alcançou o objetivo que ela quer alcançar. Isso é para a vida, né? Quando eu percebi que eu tinha que escutar o meu pai, né? E não ficar só fingir que eu estava escutando. Minha mãe também melhorou algumas coisas consideráveis da minha vida. Não é só nos estudos. Ô Bruno, discutindo aqui, né, sobre a forma correta de estudar, você comentou um pouquinho, e a forma incorreta, o jeito errado de estudar. Qual que é esse jeito errado de estudar que vai prejudicar a pessoa a não entrar na universidade pública? Cara, o jeito errado de estudar é você querer fazer cada dia de um jeito. Todo dia você muda a estratégia, sabe? Então, pensa assim: hoje o meu estudo vai ser assim, eu vou ler a teoria e fazer exercícios. Aí no dia seguinte, agora não, agora eu vou assistir aula e ler a teoria. Aí no outro dia eu vou fazer exercícios, assistir aula e correr. Não, no outro dia eu vou estudar ouvindo música, no outro dia eu vou estudar sem ouvir música. Se a pessoa vai fazendo assim, cada dia de um jeito, ela nunca consegue perceber o que funciona e o que não funciona. Como que ela evolui e como que ela não evolui. Agora, se a pessoa, ao longo de uns 10 dias, testa vários formatos e depois começa a repetir aqueles formatos, ela reduz o grupo de teste, né? Ela começa a testar uns 2 ou 3 formatos para ver qual que é melhor. Dentro, esses 2 ou 3 foram os que ela sentiu
funcionou melhor. Até que ela chega em um, ela vai chegar à conclusão que só existe um jeito, né, de aprender de verdade. E aí ela pode aprender por si própria, ou ela pode já pegar um planejamento pronto e seguir aquele planejamento, seguir aquela orientação. Mas o fato é que, se a pessoa sistematicamente faz um determinado número de testes, depois reduz para um número de testes menor dentro daqueles que funcionaram bem, até ela achar um que funciona bem, ela está nada mais, nada menos que executando um método científico, né? Que é um negócio que permitiu o homem chegar aqui nessa situação que a gente está chegando agora de conversar pela internet sem precisar de grandes aparatos, né? E ter imagem de relativamente boa qualidade, né? Por outro lado, se ela faz cada dia de um jeito, sem método, sem anotar o que está funcionando, o que não está funcionando, aí ela fica como se estivesse batendo os braços aleatoriamente dentro de uma piscina, né? Uma hora ela vai cansar e vai afogar, né? Então, assim, tem que manter uma rotina. Muita gente evita de manter uma rotina, né? Não quer manter uma rotina. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina, eu sou super descolado e para mim rotina é um problema sério. Desculpa, então agora vamos fazer assim. Já que você não gosta de rotina, você não gosta de rotina mesmo? Não gosto de rotina, eu odeio rotina. Então vamos fazer o seguinte: que horas são? Meio-dia, né? Então hoje você não vai almoçar, não. Você vai almoçar às 5 horas da tarde. Mas como assim? Eu vou ficar com fome. Não, mas por que você almoça todo dia no mesmo horário se você não gosta de rotina? Ah, não, mas aí é diferente. Ah, tá, então para o almoço é diferente, né? Então vamos fazer o seguinte: hoje você não vai dormir, não. Você só vai dormir 6 horas da manhã. Ah, não, mas como que é assim? Que eu gosto de dormir todo dia 10 horas da noite? Mas peraí, você não gosta de rotina, mas você gosta de almoçar. Você gosta de dormir 10 horas da noite. Vai me dizer que você gosta de tomar café da manhã na hora que você acorda. Ah, não é possível. E você gosta também de jantar ali por volta das 7 horas da noite? Uai. Para uma pessoa que não gosta de rotina, você já me citou aqui pelo menos 4. Né? Aí a pessoa fala assim, mas eu não gosto não. Desculpa que agora está na hora do meu Pilates. E aí a pessoa tem um horário para fazer Pilates todo dia. Ué, como que não gosta de rotina assim, entendeu? Não gosta de rotina. Não, gosta de rotina. Todo mundo gosta de rotina. Todo mundo vive bem com rotina. Basta a pessoa... a pessoa só não quer seguir todas as rotinas que ela precisa, né, para ser feliz. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu estou precisando cuidar melhor da minha saúde, né? Estou precisando emagrecer e tal, né? Depois que eu quebrei o pé, eu entrei numa espiral negativa aí de ficar paradão. Eu estava até vindo bem, cuidando bem da saúde, aí piorou. Aí eu estava conversando com o meu irmão, e meu irmão é atleta, né? Assim, ele não é atleta profissional, mas ele é faixa preta de jiu-jitsu, se cuida, faz alimentação Gracie e tal, cheio das coisas. E ele falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que tomar água todos os dias, pelo menos uns 3 litros. Aí eu falei assim, como assim? Porque todo mundo fala que você tem que tomar muita água, né? Mas parece que esse tomar muito é um negócio que a gente não entende, aí alguém vai dar um gatilho de uma quantidade, fica mais fácil. Aí meu irmão foi e me deu uma quantidade, 3 litros de água por dia. Aí eu comecei a tomar esses 3 litros de água por dia. Inclusive tá aqui, ó, o tamanho da minha garrafinha de água. Eu fico com ela aqui e vou tomando, assim. Essa garrafa tem 1,5 litro, eu falo, eu tenho que tomar 2 dessas por dia. E eu vou tomando. Você acredita que um dia, depois de uns 4 dias seguindo esse negócio de tomar água pra caramba, o meu irmão eu virei pra Lucimara e falei assim, nossa, depois que eu comecei a tomar esse tanto de água, eu tô sentindo até mais animado, assim, sabe? Melhorou várias coisas. Aí ela falou assim, é lógico, né? Porque a água acelera o seu metabolismo. Eu falei assim, como assim, Lucimara? Aí ela falou assim, olha, me explica uma coisa. Das reações que acontecem no seu corpo, elas acontecem na presença de quê? Eu falei assim, de água, a maioria. Ela falou assim, então, se você quer dar uma acelerada nas reações, quer acelerar seu metabolismo, você tem que tomar água. Eu falei assim, agora é verdade. Aí agora eu fico tomando água toda hora. Às vezes eu tô com fome e eu tomo água, a fome passa. Eu não tava com fome, eu tava com sede. Entendeu? Mas eu criei essa rotina de todos os dias eu tenho que tomar 3 litros de água.
E assim, todos os dias eu acordo, eu tomo um copão de água assim que eu acordo, de jejum. Hoje eu não tomei, aí eu senti falta. Então a rotina faz isso com a gente. Ela é boa, a rotina ajuda. Eu concordo. Quando tem uma mudança na minha rotina aí é bem complicado, né? A gente já se habituou a ela, já está bem acostumado. Quem dirige, né? A pessoa está acostumado sempre a pegar um caminho para ir para casa. Se mudou uma rua, a pessoa fica totalmente perdida. Isso é O problema verdade. é facilita o caminho para ela. Bruno, a gente acabou de comentar sobre a forma errada aí da pessoa estudar, o que você não pode fazer, né? E aquilo que você tem que fazer, qual que é o jeito certo de estudar e ser aprovado numa universidade pública de qualidade? Passar na UFMG, passar na USP, Unicamp, qual que é o jeito certo? Tá, tem alguns passos aí. O primeiro passo é a pessoa montar um cronograma com tudo aquilo que ela tem que estudar, numa ordem que faça sentido, em que um conteúdo dependa de outros conteúdos anteriores e ela vai distribuir esse cronograma ao longo das semanas até o dia do vestibular, né? Ela tem que montar esse cronograma. E ela começa a seguir esse cronograma. Se ela tem alguma dificuldade no meio do caminho, provavelmente é por causa de algum assunto lá de trás que ela não viu direito, ela tem que voltar e dar uma olhada naquele assunto para conseguir continuar o cronograma dela, né, a partir daquele assunto que ela não tinha aprendido direito. E aí ela vai naturalmente passando pelos outros. O fato é que toda vez que você aprende um assunto direito, fica mais fácil de aprender o próximo, que depende daquilo que você aprendeu. Tá? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Você vai aprender movimento uniformemente variado muito mais fácil, com muito mais facilidade, se você aprender direitinho movimento uniforme. E você vai aprender lançamento oblíquo com muito mais facilidade se você aprender movimento uniformemente variado direitinho. Então tem uma sequência. Essa sequência vale para esses assuntos e vale para diversos outros, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, aí começa a entrar no negócio do fractal. Lembra que a gente organiza a rotina toda, aí assim, você vai seguir, vai quebrar esse cronograma em semanas e obviamente meses, e aí dentro da semana tem os dias. O segundo passo tem a ver com a forma como você vai estudar no dia. É uma dança, tem 3 etapas. A primeira etapa é quando você está interagindo com a teoria, seja assistindo aula, seja fazendo exercícios. Aliás, desculpa, seja assistindo aula, seja lendo a teoria. Essa etapa que você está interagindo com a teoria seja assistindo aula, seja lendo o livro da teoria. Você tem que fazer de forma ativa, você tem que anotar os pontos mais importantes, os detalhes mais importantes. Às vezes os livros eles têm até grifado assim, o que é mais importante. Você tem que anotar aquilo para mostrar para o seu cérebro que aquele assunto é importante. Passado esse período do entendimento da teoria, da interação com a teoria, você vai para um período de estudo individual, que é onde você vai realmente aprender. Na teoria, o processo de aprendizagem é como se você estivesse montando um quebra-cabeças no seu cérebro. A interação com a teoria, ou seja, a aula e a leitura do livro, serve para você ver onde que aquela peça se encaixa no quebra-cabeça que existe dentro do seu cérebro. O estudo individual, que é onde você vai aplicar aquele conhecimento adquirido lá enquanto você estava, aquele conhecimento entendido quando você estava ali lendo a teoria, assistindo a aula, esse estudo individual você vai fazer exercícios, você vai responder perguntas, um estudo dirigido, enfim, você está praticando. É quando você pega aquela peça que você entendeu onde se encaixa e encaixa ela no seu cérebro, no quebra-cabeça, no lugar devido. Aí você encaixa. Só que o quebra-cabeça do nosso cérebro, ele é um quebra-cabeça que é a construção de conhecimento. E o conhecimento, a gente não quer perder o conhecimento. A gente quer que ele fique para lá, para sempre na nossa cabeça. Então, para você garantir que o conhecimento vai ficar para sempre, aquelas pecinhas que você entendeu onde se encaixam e encaixou na sua cabeça, você tem que colar essas pecinhas umas nas outras. E isso acontece durante o sono.
É durante o sono que acontece a fixação do conhecimento, que é quando você cola as pecinhas no quebra-cabeça. Então, são esses dois passos, basicamente. Não vai ter um terceiro. O primeiro passo, montar esse cronograma e dividir em semanas, né? E aí, o segundo passo, durante o dia, você interage com a teoria ativamente, aproximando a peça, entendendo onde a peça se encaixa. Tem o seu estudo individual, praticando aquilo que você viu na teoria, encaixando a peça na cabeça, dorme bem para fixar aquele conhecimento que é colar a peça lá no seu cérebro, no quebra-cabeça onde ela se encaixa. É seguir uma lógica de aula dada é aula estudada hoje, no mesmo dia. Assistiu uma aula de um assunto, leu a teoria de um assunto, pratique aquele assunto no mesmo dia, para você seguir essa dança. E o terceiro passo é manter uma rotina. Faz isso todos os dias. Você vai alternando o conteúdo, obviamente. Um dia você vai estudar uma matéria, outro dia você vai estudar... Um dia você vai estudar algumas matérias, no outro dia você vai estudar outras. Mas o terceiro passo é isso, é você seguir uma rotina, fazer isso várias vezes. Por quê? Porque o fato de seguir uma rotina te poupa energia. E essa energia que você poupa, você pode investir nos seus estudos. São 3 passos, não tem nada de complicado, não tem fórmula da Coca-Cola, não tem nada disso. Gente, é bem simples eles, né? E para deixar um pouquinho mais simples ainda, a pessoa que chegou agora, eu vi que tem muita gente que chegou agora, e é o seguinte, principalmente aqui no Instagram, gente. Ô Bruno, tem algo que a pessoa pode fazer, um guia, um passo a passo que ela pode fazer hoje? Tipo, a pessoa tá vendo esse vídeo agora, não, beleza, você me convenceu que é dessa forma que eu tenho que fazer. Qual que é o primeiro passo? O que ela tem que fazer agora? Quando a gente terminar essa conversa aqui, o que a pessoa pode fazer? Né? Quem está assistindo a gente, em sua maioria, está olhando para o vestibular, né? Vai estar estudando. Pega aquele tópico que você separou para estudar hoje e estuda desse jeito. Interage com a teoria ali por uns 40 minutos, seja assistindo aula, seja lendo. Aí depois faz exercícios, né? Por mais ou menos 1 hora. E vê o resultado no dia seguinte, quando você acordar. Tenta fazer exercício daquele assunto de novo. Você vai ver que você aprendeu muito mais. Então é relativamente simples esse passo a passo aí. O primeiro passo que a pessoa tem que dar é pega um assunto que você tem que aprender, interage com a teoria por uns 30, 40 minutos, tem um momento de estudo individual fazendo exercícios por mais 1 hora, 50 minutos, 1 hora, e aí no dia seguinte dá uma olhada para ver se você lembra daquilo que você estudou. Você vai ver que vai lembrar muito mais, vai ter aprendido muito melhor. E, obviamente, se você fizer isso com todos os assuntos, você vai chegar muito mais preparado no dia do vestibular. É isso aí, faça isso hoje e compare com o dia anterior que você estava estudando. Melhorou? Funciona? Então é isso aí, é desse jeito, não tem segredo. E o último pedido que eu vou fazer a vocês é para assinar o canal e ativar o sininho. Principalmente vocês estão aqui no Instagram, que a gente já está indo embora. Tem uma pergunta aqui, Bruna, que eu preciso que você responda, por favor. A Valana Formighieri, olha a pergunta dela. Tenho 43 anos, sou fisioterapeuta. Vocês acreditam que eu consigo voltar a ter produtividade nos estudos para passar em medicina? Por que não? Já é fisioterapeuta, já está na área de saúde, já entende um monte de coisa de saúde. Para passar em medicina é só dar uma revisada ali em matemática. O fisioterapeuta normalmente entende bem a parte de física, né? Porque tem dinâmica, mecânica, alavanca e tal. Então, assim, biologia a pessoa já entende. Química ela sabe, pelo menos um pouco. É só preparar direitinho durante 1 ano, a pessoa vai aprender. Ué. Não tem jeito, não tem erro, não tem como dar errado. Depende só da pessoa mesmo, seguir esse passo a passo. Tem como, sim, com certeza, Valana. Acho que você tem que, se você tem realmente esse sonho, esse objetivo, firma o pé nele e vai atrás, né? Que vai dar certo. Vem pro quadro, Valana, dá uma olhadinha lá no site, olha os vídeos de depoimentos, pode ter certeza que você vai encontrar um depoimento semelhante ao seu. Ano passado teve uma mãe com 2 filhos, que eu orientei na tutoria que ela foi aprovada em medicina, então é possível sim. Gente, eu espero vocês 1h da tarde, tudo bem? Com um obstáculo que a gente vai discutir ele, você vai avançar e vencer esse obstáculo. Um forte abraço.